Bom dia, amada igreja, bom dia, família congregacional, que a graça e a paz de Deus, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Nessa manhã, mais uma vez, nós vamos estar juntos, ministrando aqui um estudo sobre Salmos, né? Vamos estar estudando nessa EBD sobre Salmos 128, um salmo de romagem, um salmo de peregrinação, onde as pessoas entoavam cânticos ao Senhor, né, a Deus. Esses cânticos, os peregrinos a caminho do templo para adorar a Deus, eles se juntavam e era uma forma deles adorarem ao Senhor. Era uma forma que eles utilizavam para agradecer a Deus, para declarar, expressar para Deus a sua alegria, né? A sua emoção, a sua fé na presença de Deus na vida de cada um deles. E essas declarações eram feitas para Deus e profetizadas para os irmãos. Eles declaravam para Deus a sua fé, a sua dependência e profetizavam bênçãos sobre a vida uns dos outros. Essa prática entre os peregrinos, né, entre as pessoas que iam para o templo adorar o Senhor, como era uma distância longa, e eles se alegravam no caminho. Isso era uma forma de despertar no povo de Deus a gratidão ao Senhor pelos feitos, né, que Deus fazia sobre a vida de cada um. Era uma forma também de ter comunhão entre os irmãos e despertar essa alegria, né, de servir a Deus, essa alegria que nós temos de servir ao Senhor. E era uma forma também de levar a paz de Deus através da presença do Espírito Santo de Deus. Essa paz era levada aos corações um dos outros. E algo muito interessante, né, nesse salmo é que, trazendo para o nosso contexto, uma forma de nós fazermos isso hoje é congregar. Quando nós estamos reunidos, né, quando nós estamos congregando, a gente pratica a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente, né? Mas nós praticamos, nós nos reunimos e juntos louvamos ao Senhor quando estamos juntos, né, na igreja, em oração, na reunião. Nós juntos também somos alimentados pela palavra de Deus, somos ministrados pela palavra de Deus, que é viva e é eficaz e é poderosa. Nós também somos ministrados pela paz do Espírito Santo de Deus. E nós voltamos para nossas casas edificados, fortalecidos e alegres no Senhor. E uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse início é que nós devemos entender a importância de congregar, de estar juntos, a importância da comunhão, da intercessão, a importância de, principalmente, saber que o resultado disso, de estar junto, de clamar, de agradecer ao Senhor, de se alegrar no Senhor, o resultado positivo que isso traz para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para as nossas conquistas, que é o que o salmista quer dizer aqui, quando ele se alegra nesse cântico, né, nesse salmo de romagem. Então, Salmo 128. Antes da gente ler o salmo, eu fiz uma pequena introdução, mas eu quero orar. Quero agradecer ao Senhor por essa manhã, pela minha vida, pela sua vida e por esse estudo. Feche seus olhos, vamos orar comigo em nome de Jesus? Amém. Senhor Deus e Pai, eu te glorifico e te exalto nessa manhã. Te bendigo porque o Senhor é o Deus da minha vida, porque
porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, porque o Senhor é o Deus que me fortalece. E nessa manhã especial eu quero agradecer, Senhor, não só pela minha vida, pela minha família, mas pela vida de cada um dos meus irmãos que está participando desse estudo, que está assistindo esse estudo, e que o Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro a cada coração e possa preparar para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha, Senhor, edificar, fortalecer, transformar, Senhor, e principalmente, Pai, que cada um de nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, Espírito Santo de Deus, toma a liberdade e a direção e fale conosco, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salmo 128, vou estar lendo aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Glória seja dada ao Senhor. Salmo 128, no versículo 1, o salmista inicia aqui falando do sucesso e das conquistas dos servos de Deus, como será bem-aventurado, bem-sucedido. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso, essa bem-aventurança, um pouco mais à frente, né? O significado aqui no Salmo 128, versículo 4. No versículo 2, o salmista fala sobre um padrão de felicidade que está ligado às bênçãos materiais. No contexto daquela época, padrão de bênçãos materiais, né, para levar à felicidade, uma das coisas que as pessoas mais buscavam, mais procuravam, era ter uma grande família, né? Ter muitos filhos, diferente de nós hoje em dia. A maioria das pessoas querem ter 1, 2, no máximo 3 filhos, porque o custo é grande. Naquela época não. Naquela época uma das bênçãos que as pessoas mais gostavam era ter uma família grande, muitos filhos, porque isso era sinal de mão de obra para cuidar de gados, né? De ovelhas, plantações, outras tarefas que iriam gerar lucro, gerar renda para a família. Então isso era uma forma de bênção, que eles pediam bênçãos materiais. E muitos colocavam essas bênçãos materiais como se fosse um padrão de felicidade. Hoje, em nossos dias, muitos de nós buscamos padrão de felicidade baseado em bênçãos materiais, voltado para uma casa própria, um emprego, um bom carro, né? Constituir família, casamento, ter filho, coisas que na verdade satisfaçam o desejo do nosso coração, né? Que não é pecado, muito pelo contrário. Eu gosto muito de bênçãos materiais, gosto de poder ganhar bem, de poder ter um bom emprego, carro, casa, são coisas que eu também gosto. Só que na verdade, o que eu aprendo aqui no versículo número 2 é que isso não pode ser o nosso padrão de felicidade. A nossa felicidade não pode estar nessas coisas materiais. E a gente vai entender um pouco melhor isso através desse salmo. No versículo de número 3, o salmista aqui ele profetiza essas bênçãos com abundância, comparando a uma videira frutífera e aos brotos, né, os brotos da oliveira. Algumas versões vai falar de rebentos da oliveira, que produz muitos frutos. No versículo de número 4, o salmista fala sobre a bem-aventurança, e aqui ele faz uma afirmação. E essa afirmação, no começo do versículo, ela diz assim: eis que assim será abençoado
os que temem ao Senhor. Lá no versículo número 1, nós já havíamos comentado isso. Ele já havia falado que eis que assim serás abençoado os que temem ao Senhor. Só que no versículo número 1 ele acrescentou que os que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos. Por que o salmista enfatiza isso aqui? Eu aprendi aqui nesse versículo e quero compartilhar com você o seguinte. Ele me chama a atenção quando ele diz que os que temem ao Senhor. O que quer dizer isso? Devemos ter medo de Deus? Eu devo ter medo de Deus? Será que você deve ter medo de Deus? Irmãos, o que eu aprendo aqui é o seguinte: nós não devemos ter medo de Deus. O que nós temos que ter de Deus é um amor respeitoso. Se você me perguntar hoje assim, irmão Jânio, do que você tem medo? A única coisa que hoje eu tenho medo é de pecar contra Deus. Por que pecar contra Deus? Porque eu tenho um amor respeitoso por Deus. E quando nós amamos, nós não traímos. Quando nós amamos, nós buscamos não pecar. Ah, irmão Jânio, então você é perfeito? Não. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado. E esse advogado é fiel para nos absorver. E através do nosso pecado nós devemos nos arrepender. Então nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos temer a Deus, que na verdade é um amor respeitoso. Você possa entender que o seu amor e o seu respeito por Deus, ele precisa ser praticado para que você venha a não pecar. E se por um acaso você pecar, você possa se arrepender em nome de Jesus e ser perdoado por esse amor. Amém? Andar nos seus caminhos, né? O salmista fala em seguida, temer a Deus e andar nos seus caminhos. E o que seria andar nos seus caminhos? É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós possamos colocar em prática os princípios que Ele nos ensina através da Sua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Então, que você possa colocar em prática os princípios que você tem aprendido com a palavra de Deus, que é poderosa na minha e na sua vida. Amém? Terceira coisa. Irmão Jânio, mas tem muita gente aí que não tem o Senhor, mas são abençoadas, ganham muitas coisas, conquistam muitas coisas. Irmão, sim, quando nós estamos falando de bênçãos materiais, isso acontece. Realmente, é verdade. Eu vejo muitas pessoas que não se renderam a Cristo, que nem conhecem Jesus ou não acreditam em Jesus. E tem muitas coisas, muitas bênçãos materiais. Mas o salmista aqui fala de bênçãos materiais para quem teme o Senhor. Não é isso que nós estamos estudando? Ou seja, aqueles que amam o Senhor, além das bênçãos materiais, também buscam as bênçãos espirituais. Como assim, irmão Jânio? Vou explicar. Quando ele fala de temer o Senhor e andar nos caminhos do Senhor, ele está falando de buscar as bênçãos espirituais de Deus. E quais seriam essas bênçãos, né? Para a gente entender um pouco que bênçãos seriam essas. E eu coloquei aqui, anotei 5 bênçãos espirituais e quero compartilhar com você nessa manhã. Tem várias, tem muitas bênçãos espirituais, mas eu coloquei 5 para você entender melhor o que é bênção espiritual. Amém? A primeira é proteção. Lembra quando você levanta, vai fazer o seu devocional, vai sair para o seu trabalho, para a escola, para a faculdade? O que você faz? Você ora ao Senhor, né? Você coloca a sua vida diante dele, você ora pedindo para ele te proteger de todo mal, do homem sanguinário, de acidentes. Então, quando você ora ao Senhor e está pedindo proteção, essa é uma bênção espiritual. Segunda bênção espiritual que eu quero compartilhar com você. Quando você ora ao Senhor e você pede perdão,
E Jesus, ele te perdoa, porque ele está de coração aberto para perdoar todos os nossos pecados. Quando ele perdoa você, quando você se arrepende de coração e ele te perdoa, você também está buscando uma bênção espiritual. Terceira, reconciliação. Quando você está afastado ou você não tem mais aquela intimidade com Deus e você precisa se reconciliar, você sente no coração e você se rende mais uma vez ao Senhor, você faz uma aliança com o Senhor, você está se reconciliando com o Senhor, então você também está buscando a bênção espiritual de Deus. Tem mais uma? O novo nascimento, quando você conhece Cristo de verdade e você se rende a Ele, você aceita Jesus como seu único e fiel Salvador, você está nascendo de novo. Essa também é uma bênção espiritual. Mais uma aqui, a paz de Deus. Essa paz que o salmista fala aqui, no versículo de número 6, nós vamos chegar lá. Quando você busca essa paz, quando você sente essa paz naquilo que você faz, naquilo que você pensa, nas suas ações, essa paz que excede todo o entendimento, que te deixa tranquilo, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, essa também é uma bênção espirituais. E tem várias. Se você for fazer uma análise desde que você nasceu até hoje, e você for parar para analisar, você vai ver que são muitas bênçãos espirituais que na maioria das vezes nós esquecemos de buscar. Então, que você possa ser alcançado pelas bênçãos espirituais de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Agora, o mais importante das bênçãos espirituais e as bênçãos materiais são que elas precisam serem almejadas juntas. Ou seja, elas precisam estar em paralelo. Como assim, irmão Jânio? Vou te explicar melhor. Bênçãos com paz te leva à prosperidade com alegria. Vou repetir para você não esquecer. As bênçãos, sejam elas espirituais ou materiais, com a paz de Deus te leva à alegria. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo com pouco, você é feliz. Salomão disse, em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, que o restante, o que sai disso, é vaidade. Tudo que passa disso é vaidade. Se você busca a bênção com paz, o resultado é alegria. Se você busca a bênção sem paz, o resultado é tristeza. Sabe por quê? Bênção sem paz te leva o quê? A depressão. Te leva a você ficar cabisbaixo. Te leva você a buscar por algo insaciável. Por que isso? Porque quando não tememos a Deus ou não andamos nos seus caminhos, criamos um vazio em nosso interior. E aí buscamos preencher esse vazio com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. E isso não nos completa. Por quê? Porque o que nos completa está na presença do Senhor Jesus. O que nos completa é a presença do nosso Deus. E é justamente as bênçãos espirituais. E para afirmar essa declaração, eu gostaria de deixar com a igreja, com os amados irmãos, uma reflexão de um texto da Bíblia muito conhecido. Todos nós conhecemos ou já ouvimos falar em algum momento, que está em Mateus 6,33 ou em Lucas 12,31, que diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que isso quer dizer? Que as bênçãos materiais, que são boas, que eu gosto, todos nós gostamos, elas precisam estar
juntas com as bênçãos espirituais de Deus. Que essas bênçãos estejam alcançando você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E eu quero encerrar esse breve estudo, essa breve reflexão, dizendo para você que as bênçãos de Deus são para nós, sim, e eu não tenho dúvida disso, porque nós somos filhos e herdeiros de Deus. Mas a nossa alegria, a nossa felicidade está no Senhor Jesus, está em Deus. E não há nada que possa comparar a bênção de ser alcançada por Jesus. Nenhuma bênção ou nenhum feito, nada é mais importante do que a minha vida ou do que a sua vida com Deus. Nada, nada e ninguém se compara a Jesus. Nenhuma bênção pode se comparar à nossa salvação. Esse é o Evangelho genuíno. O sacrifício de Jesus é a maior bênção que alguém poderia receber. E, na verdade, a maioria das vezes nós esquecemos disso. Nós nos envolvemos tanto com as nossas coisas do cotidiano, com as nossas conquistas, com aquilo que nós almejamos, que são bênçãos, quero deixar bem claro, que nós esquecemos do principal, que Jesus, ele veio, ele morreu, ele sofreu, ele morreu, foi crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitou por minha causa, por sua causa, por amor a mim e por amor a você. E a maioria das vezes nós esquecemos disso, da maior bênção que nós temos em nossas mãos, que é o favor imerecido, que é a graça de Deus, que é a fidelidade de Deus, que é o amor de Deus. E quando nós esquecemos disso, nós esquecemos que nós estamos aqui por um propósito. E Deus, ele quer cumprir esse propósito na minha e na sua vida, que é um dia todos nós termos a vida eterna, né? Através do sacrifício de Jesus. Então eu queria falar para você nessa manhã, cuidado para não inverter esse valor, esses valores, essas bênçãos espirituais e deixar de receber a maior bênção que nós temos à nossa disposição, que é a salvação, que é a redenção, que é um dia todos estarmos juntos no paraíso, glorificando e exaltando o nosso Deus, que é digno de todo o louvor. Lembre-se, bênçãos materiais precisam andar em paralelo com as bênçãos espirituais. Sabe por quê? Para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, assim como está escrito em Romanos 12:2. Que Deus te abençoe, te encha de alegria e que essa alegria te traga abastança de temor e amor a Deus. E que esse amor, como diz no versículo 6 desse salmo, te traga paz em tudo que você for fazer. Aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, aonde você tocar, seja abençoado e que a paz de Deus esteja contigo. Em nome de Jesus, um forte abraço e Deus abençoe.